Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A casa dos Albuquerque era grande e imponente, com seus muros altos e jardins bem cuidados, um reflexo da antiga nobreza da família. Lá dentro, porém, as paredes guardavam segredos que, ao invés de proteger, sufocavam. Joana, a filha mais velha, sabia disso desde muito jovem. Enquanto crescia, percebeu que, por mais que tentasse agradar sua mãe, Marta, sempre parecia falhar em conquistar seu afeto. O favoritismo de Marta por Sofia, sua irmã mais nova, era evidente para todos, exceto, talvez, para Carlos, seu pai, que parecia alheio às nuances domésticas, focado demais em seus negócios. Joana sempre se lembrava de uma cena da infância, ela, com apenas 7 anos, segurando um desenho que fizera na escola, correndo animada para mostrar à mãe. Marta, sentada no sofá da sala de estar, folheava uma revista de moda. Joana, ansiosa, estendeu o desenho, esperando um elogio, um sorriso, qualquer coisa que indicasse orgulho. Marta, sem levantar os olhos da revista, pegou o papel com uma mão, olhou por um segundo e o deixou de lado, murmurando algo sobre como Sofia sempre fazia desenhos mais bonitos. Joana ficou ali, parada, com a pequena esperança infantil se esvaindo, enquanto Sofia, então com 5 anos, aparecia na sala com os cachos dourados e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Marta imediatamente levantou os braços para receber a filha mais nova, como se Joana nem estivesse ali. Essa cena se repetiu, de diferentes formas, durante toda a sua vida. Aniversários, feriados, até mesmo os pequenos eventos cotidianos sempre traziam à tona a preferência de Marta por Sofia. Enquanto Joana era estudante dedicada, sempre em busca de aprovação através de boas notas e comportamento exemplar, Sofia, com seu charme natural e beleza estonteante, conquistava tudo sem esforço, e Marta adorava isso. Sempre que Sofia conseguia algo, mesmo que fosse apenas um elogio por sua aparência, Marta estava lá para reforçar o quão especial a filha mais nova era. Joana, por outro lado, foi se retirando para dentro de si mesma, criando um mundo privado onde ela podia ser quem quisesse, longe da sombra de sua irmã. Aos 25 anos, Joana já não era mais aquela menina insegura que buscava desesperadamente a aprovação da mãe. Ela havia se formado em Direito, uma das melhores alunas de sua turma, e agora trabalhava em um prestigiado escritório de advocacia. Ainda assim, a ferida do passado nunca cicatrizara por completo. Toda vez que voltava para casa, sentia o peso das expectativas não cumpridas, da atenção que nunca fora dada. A casa, com suas luxuosas decorações e ar de opulência, era um lembrete constante de tudo que ela não era, a filha preferida. Joana e Carlos, seu pai, sempre tiveram uma relação próxima. Ele era um homem prático, que valorizava o trabalho duro e a honestidade. Embora estivesse frequentemente ausente devido às viagens de negócios, ele sempre demonstrou carinho por Joana, apreciando sua determinação e ética. No entanto, Carlos, talvez devido à sua natureza ocupada ou à confiança cega em sua esposa, nunca pareceu perceber ou questionar o tratamento diferenciado de Marta para com as filhas. E Joana, apesar da dor, nunca encontrou coragem para falar sobre isso com ele. Ela temia que suas palavras fossem interpretadas como ciúmes ou ressentimento infundado. Nas poucas vezes que tentara discutir o assunto com Marta, o resultado sempre foi o mesmo. Marta revirava os olhos e acusava de ser dramática, dizendo que Sofia precisava de mais atenção por ser mais sensível, mais frágil. A justificativa de Marta era sempre a mesma. Joana era forte e independente, enquanto Sofia era delicada e precisava ser protegida. A ironia era que, com o passar dos anos, Joana realmente se tornara forte e independente, mas não por causa do apoio da mãe, e sim apesar da ausência dele. Naquela manhã específica, Joana estava em seu quarto, preparando-se para mais um dia de trabalho. Ela ajustou a gravata e encarou o espelho, tentando ignorar a sensação incômoda que sempre surgia antes de descer para o café da manhã com a família. A rotina era sempre a mesma. Marta e Sofia já estariam na mesa, rindo de algo trivial, enquanto Joana se sentaria em silêncio, observando a interação delas como uma estranha em sua própria casa. Carlos provavelmente já teria saído cedo para o escritório, deixando Joana como o único elo perdido naquele espaço que já não a acolhia.
Descendo as escadas, Joana respirou fundo antes de entrar na sala de jantar. Como previsto, Marta e Sofia estavam lá, imersas em uma conversa animada sobre a última viagem de compras. Ao notar a presença de Joana, Sofia lançou um breve sorriso educado, enquanto Marta mal levantou os olhos para cumprimentá-la. Joana sentou-se, servindo-se de uma xícara de café, e tentou se concentrar no que precisava fazer no trabalho naquele dia, ignorando a sensação de isolamento. Então, Joana, Marta disse finalmente, sem tirar os olhos do celular. Você tem estado tão ocupada com o trabalho. Quando vai tirar um tempo para relaxar? Não acho que esse estilo de vida seja saudável. Joana, surpresa por sua mãe iniciar uma conversa, ergueu os olhos e respondeu calmamente, eu gosto do meu trabalho, mãe. E estou indo bem. Não há necessidade de preocupação. Sim, mas você poderia aprender um pouco com a Sofia, sabe? Ela sabe equilibrar as coisas. A vida não é só trabalho. Joana sentiu uma pontada de frustração, mas manteve a compostura. Cada um tem suas prioridades, mãe. A conversa logo voltou a girar em torno de Sofia, deixando Joana, como sempre, à margem. O café da manhã terminou, e Joana saiu de casa sentindo-se mais solitária do que nunca. No caminho para o escritório, o pensamento de que algo maior estava por vir, algo que mudaria tudo, começou a se formar em sua mente. Ela ainda não sabia o que era, mas uma mudança parecia inevitável. Naquela noite, Joana decidiu que era hora de parar de ser a espectadora passiva de sua própria vida. Sentada em seu quarto, ela começou a traçar planos sobre como poderia mudar sua situação, sem imaginar que o destino já estava conspirando para trazer à tona segredos que destruiriam um frágil equilíbrio que mantinha sua família unida. O sol se punha preguiçosamente sobre a vasta propriedade dos Albuquerque, tingindo o céu de um laranja profundo, enquanto as sombras da noite começavam a se alongar pelas paredes da imponente mansão. Dentro da casa, porém, uma escuridão bem mais densa se instalava. Joana sentia isso em cada olhar de desdém que sua mãe, Marta, lançava em sua direção, e em cada sorriso condescendente que sua irmã, Sofia, exibia ao passar por ela. Nos últimos meses, Joana notara que algo estava mudando, mas não conseguia identificar exatamente o que. Carlos, seu pai, sempre foi um homem justo e afetuoso, e por isso o comportamento recente dele lhe causava grande desconforto. Ele parecia mais distante, mais absolto em seus pensamentos, e o sorriso caloroso que sempre lhe dava ao final de um dia de trabalho estava se tornando cada vez mais raro. Joana tentava não deixar que essa mudança afetasse, mas a inquietação começava a se enraizar em seu peito, como uma erva daninha que não conseguia arrancar. Marta, por outro lado, estava mais altiva e confiante do que nunca. Era como se um plano sombrio estivesse tomando forma em sua mente, alimentado pela proximidade de Sofia, que se tornara sua aliada mais fiel. Joana, observando as duas em seus cochichos diários, sentia que havia algo de muito errado naquela cumplicidade crescente. Marta sempre foi fria com Joana, mas agora havia uma malícia calculada em suas ações que a deixava ainda mais desconfortável. Uma noite, após um jantar tenso em que Carlos mal pronunciara uma palavra, Joana decidiu que precisava confrontar sua mãe. Sentia que, de alguma forma, estava sendo empurrada para fora de sua própria família. Ao encontrar Marta na biblioteca, Joana respirou fundo, tentando reunir coragem para a conversa que sabia que não seria fácil. Mãe, eu preciso falar com você, começou Joana, sua voz mais firme do que esperava. Marta ergueu os olhos do livro que fingia ler, um sorriso frio curvando seus lábios. O que foi agora, Joana? Já não basta o drama de sempre? Joana sentiu um nó se formar em sua garganta, mas ignorou a provocação. Eu sei que algo está acontecendo. Papai está diferente, distante. E você, Sofia? Vocês estão tramando algo, não estão? Marta soltou uma risada baixa, quase desprezível. Joana, você sempre foi tão ingênua. Será que não percebe? Você nunca foi prioridade nesta família? Sempre foi um fardo, uma distração indesejada. E agora, finalmente, estamos colocando as coisas no lugar.
Estas palavras cortaram Joana como lâminas. Ela sabia que não era a favorita de sua mãe, mas ouvir isso tão cruelmente era devastador. Marta continuou, a voz gotejando veneno. Sofia merece tudo. Ela é a filha que qualquer mãe desejaria ter, inteligente, bonita e, acima de tudo, leal. Diferente de você, sempre tão autossuficiente, sempre tentando provar que pode fazer tudo sozinha. E sabe de uma coisa? Chegou a hora de você ver que o mundo não gira ao seu redor. Joana sentiu o chão sumir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou, tentando não transparecer o pânico que sentia. Simples, minha querida. Vamos garantir que você não tenha nada quando seu pai se for. Nada. Marta se levantou, seu olhar penetrante fixo em Joana. E vamos fazer isso da maneira que for necessária? Antes que Joana pudesse responder, Sofia entrou na sala, com um sorriso vitorioso estampado no rosto. Ela parou ao lado de Marta, como se fosse um reflexo da mãe, e olhou para Joana com desprezo. Você realmente acha que vai continuar vivendo essa vidinha fácil enquanto nós lutamos por tudo? Não vai mesmo. Estamos apenas fazendo o que é certo. Não é, mãe? Marta assentiu, sem tirar os olhos de Joana. Exatamente, Sofia. Estamos apenas corrigindo um erro. Joana, paralisada pelo medo e pela incredulidade, percebeu que estava completamente sozinha naquela batalha. Sofia não era apenas uma irmã competitiva, ela era uma cúmplice ativa no plano de destruí-la. E Marta, a mulher que deveria ser sua maior defensora, era na verdade a arquiteta de sua ruína. Com o coração apertado, Joana saiu da biblioteca e subiu para seu quarto, sentindo-se mais pequena e mais indefesa do que nunca. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, e o medo de perder tudo o que amava consumia. Ela sabia que precisava agir, mas não tinha ideia de como poderia lutar contra duas pessoas que, aparentemente, não mediriam esforços para vê-la destruída. E assim, a noite caiu sobre a mansão dos Medeiros, mais escura do que nunca. Dentro de seu quarto, Joana lutava para manter a calma, enquanto na biblioteca, Marta e Sofia começavam a planejar os próximos passos para convencer Carlos a deserdar Joana de uma vez por todas. O jogo estava em andamento, e as peças estavam se movendo rapidamente, mas Joana não tinha intenção de se deixar vencer sem lutar. Mesmo que isso significasse enfrentar as duas pessoas que deveriam estar do seu lado. Carlos estava inquieto. As palavras de Marta e Sofia martelavam em sua mente, formando uma teia de dúvidas e desconfianças. O que antes parecia ser apenas uma fase difícil na família, agora soava como algo muito mais grave. Ele não podia ignorar o fato de que a pressão para deserdar Joana havia se intensificado de forma repentina e irracional. Algo estava errado, muito errado, e Carlos, determinado a descobrir a verdade, decidiu que era hora de investigar. Sentado em seu escritório particular, onde costumava resolver as questões mais delicadas dos negócios, Carlos começou a revisitar o passado. Ele sempre havia confiado cegamente em Marta, sua esposa de tantos anos, e em Sofia, a filha que ele tanto amava. Mas agora, dúvidas surgiam, e ele não podia deixar de questionar tudo o que acreditava saber sobre sua família. Carlos decidiu começar sua investigação por onde tudo começou, o nascimento de Sofia. Revirando papéis antigos, Carlos encontrou a certidão de nascimento de Sofia. Tudo parecia normal à primeira vista, mas havia algo que o incomodava. Ele lembrou-se das circunstâncias em que Marta havia ficado grávida de Sofia. Na época, ele estava viajando a negócios com muita frequência. Marta e ele estavam passando por um período difícil no casamento, mas ele nunca havia questionado a paternidade de Sofia. No entanto, as dúvidas agora o corroíam. Carlos decidiu conversar com o médico que havia feito o parto de Sofia. A consulta foi breve e estranha, com o médico, já idoso, parecendo desconfortável com as perguntas de Carlos. Ele notou que o médico desviava o olhar, gaguejava em suas respostas, como se quisesse evitar algo. A inquietação de Carlos apenas cresceu. Depois dessa conversa, Carlos procurou uma agência de investigação privada. Ele sabia que precisava de respostas mais concretas, algo que não deixasse espaço para dúvidas.
contratou um detetive de confiança e discreto, explicando a situação sem revelar completamente suas suspeitas. O detetive, profissional e sem fazer julgamentos, aceitou o caso e prometeu resultados rápidos. Enquanto esperava o retorno do detetive, Carlos passou dias em um estado de tensão constante. Ele observava Marta e Sofia com olhos diferentes, procurando por sinais de culpa ou medo, mas ambas pareciam agir normalmente, como se nada estivesse errado. Isso o irritava ainda mais, pois o fazia questionar se estava enlouquecendo, se as suspeitas não passavam de uma paranoia injusta. Alguns dias depois, o detetive voltou com um envelope grosso, repleto de documentos e fotografias. Carlos o abriu com mãos trêmulas, sentindo o peso das possíveis revelações. O que encontrou o deixou sem chão. Entre os papéis, havia registros de viagens de Marta para uma cidade próxima durante o período em que ele estava fora. Nessas viagens, Marta havia se encontrado repetidamente com um homem que Carlos não conhecia. As fotos anexadas mostravam Marta em momentos íntimos com esse homem, momentos que deixavam claro que a relação deles ia muito além de uma simples amizade. O golpe final veio em forma de um teste de DNA, realizado com uma amostra de cabelo de Sofia, que o detetive havia conseguido de forma discreta. Os resultados eram inquestionáveis. Sofia não era filha biológica de Carlos. O mundo de Carlos desabou naquele instante. A traição de Marta, que ele jamais imaginou ser possível, era agora uma realidade inegável. Ele sentiu uma mistura de raiva, tristeza e desespero, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam dolorosamente em sua mente. Carlos ficou ali, no silêncio do seu escritório, por horas. As revelações eram esmagadoras, mas ele sabia que precisava tomar uma atitude. Não podia continuar vivendo sob o mesmo teto que Marta e Sofia, fingindo que nada havia acontecido. A mentira havia destruído a confiança que ele tinha em sua esposa e na filha que ele pensava ser sua. No fundo, Carlos sentia uma profunda tristeza por Joana. Ela havia sido rejeitada, afastada, enquanto ele, cegamente, dava seu amor e proteção àquelas que agora sabia serem as verdadeiras traidoras. Ele sabia que o próximo passo seria o mais difícil de sua vida, mas era necessário. Precisava confrontar Marta e Sofia com a verdade, expor as mentiras e traições, e tomar as decisões que moldariam o futuro de sua família. Uma tempestade estava prestes a explodir, e Carlos estava determinado a enfrentar tudo de cabeça erguida. Subiu as escadas lentamente, cada passo ecoando na casa silenciosa, enquanto em sua mente as imagens de momentos passados com Sofia, o sorriso dela, os abraços, os beijos de boa noite, se entrelaçavam com a dura realidade que agora conhecia. Quando chegou ao quarto, encontrou Marta sentada na cama, folheando uma revista como se a vida seguisse seu curso normal. A visão dela, tão tranquila e despreocupada, fez o sangue de Carlos ferver. Ele segurou a certidão de nascimento de Sofia com força, os olhos fixos em Marta, que parecia ler ao turbilhão que estava prestes a se desencadear. Marta? A voz de Carlos soou baixa, mas carregada de uma tensão que fez Marta erguer os olhos imediatamente. Ela percebeu algo diferente no marido, algo que a fez fechar a revista e deixar de lado o comportamento habitual. Precisamos conversar, ele continuou, aproximando-se com passos firmes e resolutos. Ela não disse nada, mas a ansiedade começou a se formar em seu peito. Carlos nunca falava com aquele tom, um tom que misturava dor e desconfiança. Ele estendeu a certidão de nascimento na direção dela. Marta olhou para o papel, e uma onda de pânico atravessou seu rosto. Ela sabia que o momento que tanto temia havia chegado. O que significa isso, Marta? A pergunta era simples, mas a resposta, ela sabia, carregava o peso de anos de mentiras. Carlos não precisava explicar mais nada, o olhar em seus olhos dizia tudo. Ele sabia. Marta tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Carlos, eu posso explicar. Explicar o quê, Marta? A voz de Carlos subiu, traindo a dor que tentava esconder. Explicar como você me enganou por todos esses anos? Como você permitiu que eu criasse uma filha que nem é minha, acreditando que era fruto do nosso amor? Como você teve coragem de fazer isso? Marta sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos,
mas sabia que lágrimas não seriam suficientes para redimir a gravidade de suas ações. Carlos, por favor, me escute. Ela implorou, levantando-se da cama e tentando se aproximar dele, mas ele deu um passo para trás, evitando o toque dela. Eu te amei, Marta. Ele continuou, agora com a voz tremida. Eu confiei em você. Como você pode? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marta sabia que não havia desculpas, mas tentou explicar, na esperança de que talvez, apenas talvez, ele pudesse entender. Eu estava perdida, Carlos. Foi um momento de fraqueza. Eu não queria que isso acontecesse. Eu sabia que Sofia era sua filha de coração, mesmo que não fosse de sangue. Carlos riu, uma risada amarga e cheia de dor. De coração. Marta, você me usou. Usou minha confiança e, pior, usou Sofia para esconder sua traição. E agora você está tentando tirar tudo de Joana, minha filha de verdade, em benefício dessa mentira que você construiu. Marta se encolheu, as palavras de Carlos cortando-a como lâminas. Ela tentou implorar por perdão, mas Carlos já havia tomado sua decisão. Você me traiu, Marta, e agora você vai pagar por isso. Nesse momento, Sofia apareceu na porta, atraída pelas vozes elevadas. Ela olhou de um para o outro, confusa, tentando entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Ela perguntou, sentindo a tensão no ar. Carlos olhou para Sofia e seu coração se apertou ao perceber que, apesar de tudo, ele ainda sentia algo por ela. Mas a verdade não podia ser negada. Sofia, há algo que você precisa saber. Disse ele, a voz agora mais controlada, mas carregada de um peso que Sofia não conseguia entender. Marta tentou intervir, mas Carlos a silenciou com um olhar. Ele se virou para Sofia e, com a voz mais gentil que conseguia reunir, contou a verdade. Sofia, você não é minha filha biológica. Sua mãe teve um caso, e você nasceu desse relacionamento. O rosto de Sofia se contorceu em incredulidade. Ela olhou para Marta em busca de negação, mas o olhar de culpa e vergonha da mãe confirmou a verdade. Mãe, isso é verdade? Sofia perguntou, com a voz fraca, quase em um sussurro. Marta não conseguiu segurar as lágrimas. Sim, é verdade, mas você sempre foi minha filha, nossa filha? Mentiras! Carlos gritou, perdendo a compostura. Mentiras que vocês duas estão tentando perpetuar até agora. Sofia, ainda em estado de choque, não conseguia processar tudo de uma vez. Sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés e sua vida inteira estivesse desmoronando. Pai. Ela tentou, mas Carlos a interrompeu, a dor evidente em seus olhos. Não me chame de pai, ele disse, a voz fria. Eu te criei, te amei, mas agora eu não sei mais o que pensar. Sofia correu para fora, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Marta ficou ali, sem saber o que fazer. Carlos, com os olhos cheios de lágrimas que se recusava a cair, olhou para Marta pela última vez. Vocês duas têm uma hora para arrumar as coisas e sair desta casa. Não há mais lugar para vocês aqui. Marta tentou implorar, tentou explicar mais uma vez, mas Carlos já não queria ouvir. Ele virou as costas e saiu do quarto, deixando Marta sozinha com sua culpa e a devastação que havia causado. Aquela noite, enquanto a chuva caía do lado de fora, Carlos permaneceu no escritório, o coração partido e a alma em pedaços. Do lado de fora, Marta e Sofia, carregando malas apressadas, deixavam a casa que uma vez chamaram de lar, sabendo que nunca mais poderiam voltar. A mansão, antes cheia de vida e conversas animadas, agora parecia mergulhada em um silêncio pesado, quase palpável. As sombras das cortinas dançavam nas paredes conforme o vento agitava suavemente as folhas lá fora, mas o ambiente interno permanecia tenso, como se o ar estivesse denso de palavras não ditas e emoções reprimidas. Joana caminhava lentamente pelos corredores, absorvendo a nova realidade que se impôs de maneira brutal e inesperada. Desde que Marta e Sofia haviam sido expulsas, a casa grande parecia vazia, ecoando com um vazio que antes estava preenchido pelo caos das intrigas familiares.
Cada quarto, cada canto, guardava agora lembranças de um passado que, embora doloroso, era conhecido e de certa forma confortável na sua familiaridade. Mas agora tudo estava diferente. A traição revelada, a verdade exposta em toda sua crueza, havia deixado uma marca profunda e irreversível. Joana encontrou seu pai, Carlos, sentado na poltrona de couro em seu escritório, olhar perdido em um ponto distante, além das janelas amplas que davam para o jardim. Ele parecia mais velho do que antes, o peso das descobertas recentes estampado em cada linha de seu rosto. Joana hesitou por um momento antes de entrar, seu coração apertado pela dor que via em seu pai. Ele sempre foi sua âncora, o único membro da família que ela sentia que realmente a compreendia, mas agora, até ele parecia à deriva. Pai? Sua voz saiu quase como um sussurro, quebrando o silêncio que dominava a sala. Carlos piscou, como se estivesse saindo de um transe, e voltou a olhar para ela. Um sorriso cansado curvou seus lábios, mas não alcançou seus olhos. Joana, minha filha. Ele estendeu a mão, e ela tomou, sentindo o calor familiar de seu toque, mas também a fraqueza que agora parecia ter se apossado dele. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Joana balançou a cabeça, sentando-se ao lado dele. Eu também sinto, pai. Nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Carlos suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu também não. Pensar que tudo isso estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Como eu pude ser tão cego? Ela apertou a mão dele, tentando transmitir algum conforto. Não foi culpa sua. Elas manipularam a situação, jogaram com seus sentimentos. Mas agora sabemos a verdade. Sim, a verdade. Ele murmurou, o olhar ficando distante novamente. E o que faremos com ela? Expulsá-las foi uma decisão difícil, mas necessária. Não poderia continuar vivendo uma mentira, mas isso não alivia a dor. Joana sabia que, apesar de todo o sofrimento que Sofia e Marta haviam causado, Carlos ainda as amava, de alguma forma. Afinal, durante anos ele acreditara que Sofia era sua filha, e essa crença criara um laço que não se dissolveria facilmente, mesmo com a verdade revelada. O que elas fizeram foi imperdoável. Joana disse, sua voz mais firme. Elas estavam dispostas a destruir nossas vidas para conseguir o que queriam. Não podemos deixar que isso continue nos afetando. Carlos assentiu lentamente, mas seu semblante ainda estava carregado. Você tem razão, mas eu não posso deixar de pensar em como Marta e Sofia estão agora. Elas estão desamparadas, e isso, apesar de tudo, me aflige. Joana sentiu uma pontada de compaixão, mas também sabia que a autopreservação era importante. Elas escolheram esse caminho, pai. Precisamos nos concentrar em reconstruir nossas vidas e encontrar um novo começo. Não podemos permitir que a escuridão do passado continue a nos assombrar. Carlos olhou para ela, desta vez com uma chama de determinação acendendo em seus olhos. Você cresceu tanto, Joana. Sempre vi a força em você, mas agora, mais do que nunca, vejo o quanto você é resiliente. Precisamos seguir em frente, e faremos isso juntos. A partir daquele momento, algo mudou entre eles. O vínculo entre pai e filha se fortaleceu de maneira que Joana nunca havia imaginado possível. Ela se viu não apenas como a filha que sempre buscou aprovação, mas como uma igual, uma parceira na luta para reconstruir o que restava de sua família. Nos dias que se seguiram, Joana começou a assumir mais responsabilidades na empresa da família. Ela se dedicou ao trabalho com uma determinação renovada, usando o foco no profissional como uma forma de lidar com as emoções turbulentas que ainda borbulhavam sob a superfície. A rotina, antes mecânica e impessoal, tornou-se um espaço onde Joana podia restabelecer sua autoestima e confiança. Enquanto isso, as notícias sobre Marta e Sofia eram escassas. Joana sabia que elas estavam enfrentando dificuldades, vivendo uma realidade muito diferente da luxuosa existência que antes desfrutavam. De alguma forma, isso lhe trouxe um amargo alívio, mas também uma tristeza melancólica. A desintegração de sua família não era motivo de celebração,
mas um capítulo doloroso que precisava ser superado. À noite, quando a casa mergulhava em silêncio novamente, Joana permitia-se lembrar. As risadas compartilhadas, as brigas mesquinhas, os momentos de ternura que, embora raros, existiram. Mas ela sabia que não podia se deixar prender a essas memórias. O futuro estava à sua frente, vasto e incerto, e ela estava determinada a abraçá-lo com toda a força que ainda restava. O luto pela família que nunca teve verdadeiramente, e pela que agora estava despedaçada, misturava-se com a esperança de um recomeço. Joana sabia que a estrada seria longa e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia pronta para enfrentá-la, com a certeza de que, ao lado de seu pai, poderia construir algo novo, algo que valesse a pena. A decisão de Carlos de confiar nela e de enfrentar o futuro juntos, sem as sombras do passado, foi o primeiro passo para a cura. E enquanto as noites continuavam a trazer os ecos do que foi perdido, os dias traziam a promessa de um amanhã melhor, onde Joana finalmente poderia ser livre para ser quem sempre desejou, sem as amarras das manipulações e mentiras que antes aprendiam. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!